Jornal da Rede Alesp. E vamos à nossa primeira entrevista. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com Roberto de Almeida Ferreira da Silva. Ele é empresário no ramo de água mineral e nos fala sobre o impacto da pandemia na venda dessa água. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom com você? Tudo bem. Roberto, eu gostaria já de abrir aqui a nossa entrevista te perguntando o seguinte: de que forma a pandemia que nós ainda estamos vivendo atrapalhou o setor de água mineral? Olha, a pandemia houve uma restrição muito grande do comércio, com fechamento de shopping, bar, restaurante, buffet, festa e shows e eventos. E com isso houve uma queda muito expressiva na venda, principalmente da linha descartável, que é a linha de copo, a linha de 510, a linha com gás e a linha de 1,5 litro. Então, nós tivemos uma queda aí por volta de uns 50% de venda. E, em compensação, como o pessoal ele ficou muito tempo em casa, o pessoal teve que trabalhar home office e o pessoal permaneceu mais em casa, houve um aumento de venda da linha retornável, que é a linha do 10 e do 20 litros. Então, essa linha aí houve um aumento de 20% de venda. Roberto, bom dia. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações de utilidade pública para o telespectador. Roberto, você disse que teve uma queda de 50% de venda, né? Num setor e teve um aumento de 20% de venda na linha de descartáveis. Você poderia estar falando para o telespectador qual é a diferença? Inclusive também agora, falando em novembro, a gente vai ter uma entrevista logo mais, está falando que subiu as vendas em 6%. Como que também está o setor hoje de vocês neste mês? No mês de novembro e dezembro, no caso, né? Não, olha, na realidade, na pandemia foi o que eu falei, teve essa redução de 50% na linha descartável, 20% de aumento da linha retornável. A linha de retornável é aquele garrafão de 10 e 20 litros que o entregador leva em casa para o cliente. Agora, a partir de setembro, já começou a haver uma recuperação do setor. E o mês de outubro foi fantástico para a gente, porque nós tivemos aí praticamente 15 dias com temperatura na faixa aí de 40 graus no estado de São Paulo inteiro. E então a venda aumentou muito, a gente trabalhou com capacidade máxima. Então foi importante para nós. Eu acredito que a venda agora ela permanece no mesmo patamar assim dos anos anteriores, mas vai ser difícil a gente recuperar, porque nós ficamos 4 meses trabalhando com uma queda muito grande. Então, mas o setor agora voltou à normalidade, mesmo não tendo shows, não tendo buffets, o setor está voltando à normalidade. Roberto, eu tenho uma curiosidade, depois a gente pode até falar mais a respeito dos reflexos, né, da pandemia em relação ao setor. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a água mineral que é vendida aqui na capital paulista, ela vem principalmente de quais regiões do estado ou até se vem de fora do estado? Explica um pouquinho como é que funciona esse mercado em relação à origem da água mineral que a gente consome. Olha, o importante falar que a água mineral, normalmente, ela é produzida mais no interior de São Paulo, porque para você ter essa fonte de água mineral, você precisa ter uma reserva, uma área de proteção, que a gente chama, que é uma área de proteção em volta da fonte. Então, é uma água pura, né, que ela não é tratada, então ela precisa, assim, ter um cuidado, ter assim, uma preservação da natureza muito grande. Por isso que a água mineral hoje, ela é muito importante e é uma água considerada pura, né? Porque a gente não pode comparar ela com uma água, por exemplo, uma água de tratamento, uma água normal de tratamento.
E o Isso que você está falando, Roberto, é até muito importante, porque às vezes a pessoa está em casa, a pessoa às vezes até consome água mineral, mas sempre gera uma certa dúvida, né, sobre a qualidade da água que a gente consome. Então, pensando em legislação, o que precisa uma água ter em relação a documentos, né, registros, para ser considerada uma água mineral e ser comercializada como tal? Então, primeiramente, você tem que ter uma fonte de surgência, né, que é aquela fonte onde brota a água, ou no caso um poço, mas se for um poço, tem que ser um poço dentro da legislação do DNPM. Aí é feita uma análise pelo DNPM, onde ele vai verificar se realmente essa água tem os minerais para poder ser chamada de água mineral e classificar, porque tem vários tipos de água mineral. Então, tem água mineral fluoretada, bicarbonatada, água mineral radioativa, quer dizer, tem uma série de classificações. E essa água, ela tem que passar por um processo todo, tem que ter um cuidado muito grande, porque como ela não pode ter um tratamento, então, desde a captação até os reservatórios e até o envase, tem um cuidado muito grande para não haver contaminação. E a gente é obrigado a fazer uma série de análises na água, em vários pontos, para justamente ter certeza que essa água vai chegar com qualidade, uma qualidade excelente para o consumidor. E hoje o Cefaz de São Paulo, ele instituiu agora, a partir de 1º de janeiro, um selo fiscal que vai ser obrigado a colocar nos garrafões de 10 e 20 litros, justamente para você ter mais certeza da procedência do produto. Então, nesse selo fiscal vai ter a marca da água e uma numeração, uma sequência numérica, onde vai ter que bater com o rótulo. Então, dificilmente vai poder haver uma adulteração do produto. Roberto, tira uma curiosidade também no telespectador, o aquecimento global, né? A gente tem vindo há anos aí e sempre estão abrindo os nossos olhos, falta de água no mundo. Como é que está a fonte de produção dessa fonte de surgência de produção de água mineral? Ela vem abaixando a produção ou ela consegue se manter independente do aquecimento e da situação hoje que o mundo vive? Olha, o setor nosso é um setor muito preocupado com a água, justamente porque é a fonte nossa de riqueza. Então, hoje, todas as fontes têm que ter um sistema de telemetria onde a gente calcula o que você pode retirar, por exemplo, de um poço. Você não pode trabalhar 24 horas, então você tem todo um cálculo para você saber o que você pode retirar, porque esse poço ele tem que ser reabastecido e para não haver justamente essa diminuição de nível. Então, a gente está sempre controlando. E tem também aquela questão que eu falei que normalmente as fontes de água mineral têm toda uma proteção, uma reserva florestal em volta, justamente para manter essa água. Ô Roberto, agora voltando a falar um pouquinho aí da crise pandêmica, que gera também uma crise econômica, né? No setor do comércio em geral, muitos estabelecimentos tiveram que fechar suas portas, principalmente ali no ápice da pandemia, e infelizmente alguns não conseguiram reabrir depois, né? Acabaram falindo. Em relação aos comércios de água mineral, você conhece empresas que tiveram que fechar as portas devido à crise econômica, que tiveram que despedir funcionários e que depois muitas nem conseguiram reabrir? Isso também ocorreu no setor que você atua? Olha, ocorreu porque a gente depende muito dos distribuidores de água, porque nós fornecemos água para os distribuidores repassam para o comércio. E os distribuidores já não vinham com uma situação financeira muito boa, então teve vários distribuidores que mesmo depois que terminou esses 4 meses de pandemia, eles não conseguiram reabrir. E, inclusive, gerou problema para nós, porque aumentou muito a inadimplência, muitos distribuidores não conseguiram pagar os produtos que eles tinham comprado da gente e muitos distribuidores fecharam as portas e não voltaram mais. Em relação a embalagens,
Outra dúvida que sempre o consumidor tem é que ele pensa assim, depois que eu utilizo aqueles garrafões de 20 litros, né? Qual que é o destino daquilo? Aquilo passa por uma higienização correta? Sempre isso é um assunto até um pouco polêmico. Explica pra gente como é que é feita a higienização daqueles garrafões, até para passar segurança realmente para quem está nos assistindo, saber que a forma que é feita essa higienização não possibilita que haja contaminação da água mineral, pelo menos quando é comercializado por empresas sérias, claro. Então, quando o garrafão chega na fonte, primeiramente ele é inspecionado por pessoas treinadas, então a gente faz uma avaliação olfativa e uma avaliação visual. Aí, passando por essa avaliação, ela passa por uma primeira lavagem, uma lavagem externa, depois ela passa por uma pequena lavagem interna e depois ela vai para uma lavadora. Nessa lavadora, você vai ter um produto altamente concentrado no sentido assim de matar tudo que é bactéria, fungo e qualquer infestação que tenha. E depois depois de passar por esse processo, ela passa por um outro processo que é uma água ozonizada. Essa água ozonizada ela é bactericida também. E aí, no caso, ela é eliminada em segundos. Aí, depois disso, é que ela sai da lavadora, passa por uma luz ultravioleta. Aí, depois da luz ultravioleta, é que ela vai ser envasada. Então, na realidade, o garrafão, quando ele sai dessa luz ultravioleta, passou por esse processo, normalmente ele está totalmente higienizado, sem problema nenhum. Ô Roberto, você falou durante a entrevista que a partir de setembro, né, o setor deu uma grande alavanca aí, voltando a produzir e funcionando a todos. Se a gente comparar esse período que nós estamos hoje com o mesmo período do ano passado, você pode nos dizer que vocês estão na mesma situação de produção ou não? Olha, o que eu acho que ajudou foi o calor, quer dizer, a temperatura foi a grande... que teve a grande contribuição para essa venda. Na realidade, foi uma venda praticamente igual ao do ano passado. Então, nós estamos setembro, outubro e novembro, nós estamos com uma venda praticamente no mesmo patamar, sendo que a gente ainda não está contando com os bufês que estão fechados, não está tendo show, porque a linha descartável ela precisa muito de shows, de eventos, de conferência, de festa, e nós não estamos tendo isso. Mesmo assim, a venda tá muito boa. Ô Roberto, você agora há pouco, você falou que existem vários tipos de água mineral. Eu não sei se água mineral, aquela coisa que a gente fala das águas funcionais, se é disso que você está falando. Porque existem pessoas que dizem que determinadas águas minerais servem, ajudam, né, para o funcionamento, sei lá, do fígado, dos rins. Isso, de alguma forma, interfere no mercado, quer dizer, serve como diferencial, ou o mercado brasileiro não reconhece isso, esse tipo de coisa comercialmente? Olha, infelizmente é o que acontece. Na realidade, a gente não explora direito esse tipo de variedade de água mineral. Na realidade, se você, por exemplo, for na França, você vai encontrar água mineral específica mais para idoso, específica mais para criança, porque realmente lá eles valorizam, então tem uma diferenciação. Aqui no Brasil, é tudo como água mineral. Agora, o que está acontecendo é que está entrando no mercado as águas adicionadas de sais. E o mercado também não está preparado para essa diferenciação. Então, às vezes, você está tomando uma água adicionada de sais que não é a mesma coisa de uma água mineral. Então, isso aí, acho que o nosso setor deveria investir mais, né, em publicidade, em marketing, né, para tentar explicar para o consumidor qual é a diferença. Porque a água adicionada de sais é uma água que você pode tirar da rede de abastecimento, fazer uma osmose reversa e depois adicionar os minerais. Só que você fazendo isso, você, tipo assim, não tem a mesma qualidade de uma água mineral, porque uma água de tratamento, ela
mesmo você fazendo osmose reversa, você vai ter uma concentração de chumbo, de ferro, de herbicida, sei lá, que você tem na água, você não tira. Então, a qualidade é totalmente diferente. Roberto, indo para as considerações finais, qual a perspectiva que você tem para o ano de 2021 como empreendedor? Olha, as perspectivas são as melhores, porque primeiro a gente está esperando que realmente essa vacina venha, né? E no caso, ela vindo, no caso, a gente está com esperança que abra esses buffets, volta esses shows, principalmente aqui no nosso interior, esses shows essas festas sertaneja, e a gente está com esperança também que normalize essa parte de embalagem, porque nós estamos tendo muito problema com falta de embalagem, e no caso, a economia como um todo, acho que ela vai voltar a crescer, e crescendo puxa o nosso setor também. Nesse momento, até que a gente tem passado aí pela pandemia, houve uma união do setor maior, Roberto? Vocês que são empreendedores dessa área, que estão todo mundo ali meio que no mesmo barco, né, passando por uma crise econômica, superando uma crise econômica, você acha que o setor conseguiu se unir um pouquinho mais? Olha, por incrível que pareça, eu acho que sim, viu? Porque, inclusive, essa história do Zoom, do home office, a nossa associação, a Binan, né, Associação Brasileira de Indústria de Água Mineral, ela agora está fazendo mais reuniões e tem a participação agora de gente do Brasil inteiro, porque antigamente a gente fazia uma reunião, vinha uns gatos pingados. Hoje você faz uma reunião, aí aparece 80 engarrafadores, então vem gente do Pará, vem gente do Nordeste, vem do Sul, então está tendo maior trocas de informações e então isso é importante para o setor. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com Roberto de Almeida Ferreira da Silva, ele é empreendedor no ramo de água mineral. Roberto, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Olha, obrigado a vocês, um abraço a todos, viu? Bom dia, bom trabalho, Roberto. Muito obrigado. Obrigada. É um assunto bem interessante, né? Água mineral ninguém vive sem, né? Sim, hoje em dia, né, só aumenta, né, o consumo de água mineral no Brasil e no mundo, né? E água, né? Água sempre é um assunto fundamental para ser discutido, porque fala-se, né, cientistas, pesquisadores, que a água do mundo não é finita, né? Não é infinita, né? É finita. Certeza. Então a gente sempre se preocupa realmente com o futuro dessa água, com o futuro das nascentes, né? E então falar sobre isso daí é entender um pouquinho melhor como está a situação nesse setor.